Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, eu estou num ambiente aqui um pouquinho meio complicado, porque hoje, né, tá um dia de muito barulho, alvoroço, né, o povo tá agitado aqui. Mas eu encontrei esse tempinho aqui e eu quero fazer um vídeo rápido, rápido em termos, né? E eu quero falar uma coisa que às vezes muita gente me pergunta, não é? Irmão Alberto, o senhor acredita nos livros apócrifos? O senhor acredita nos apócrifos? Bom, meus queridos, você talvez me pergunte isso, mas irmão Alberto, né, vai te responder da melhor forma possível, né? Nós vamos tentar aqui achar um espaço, achar um argumento que venha interessar a todos vocês que são meus inscritos. Se você me fizer essa pergunta, eu vou te responder como? Eu vou te contar uma historinha, não é? Que pouca gente sabe, muita gente sabe, mas pouca gente também, não é? Quer explicar isso, né? De um jeito ou de outro. Então, eu vou te responder que no dias que os primeiros padres, né, do catolicismo acharam por bem, né, banir da história cerca de mais de 4.000 evangelhos que existia no século IV existia, né, disponível do cristianismo. Então o que aconteceu? Eles foram peneirando, né, peneirando. Aí quando o cristianismo, ao invés de ser uma religião perseguida pelo Império Romano, ficou decidido que o cristianismo seria uma religião estatal. Por quê? Porque Constantino tornou-se cristão na época, mas existia mais de 4.000 evangelhos que eles decidiram peneirar para então chegar a um denominador comum. Então, quando o Constantino ele foi aconselhado pela sua mãe Helena, não é? E parou de perseguir o cristianismo, não é? E o que ele fez? Ele adotou o cristianismo como a religião oficial, né, do Império Romano. Aí, na tradução, né, para o latim desses livros, que eram milhares desses evangelhos escritos em grego, em aramaico, então o pessoal em torno de Jerônimo, que era um polinista, né, de Alexandre, da cidade de Alexandria, o que ele fez, né? Ele também foi, né, ali junto com o primeiro papa da Igreja Católica, chamada Damaso, né, o contratou exatamente para separar desses milhares de escritos o que seria oficialmente aceito doravante pela Igreja Católica. E aquilo que seria, não é, considerado herege, né, ou cuja autoria não seria confiável, os chamados apócrifos, foi quando surgiu então os evangelhos canônicos, né, apócrifos. Então, nesse ponto, tudo existia sobre Jesus, né? Tudo que existia sobre Jesus antes dele iniciar o seu ministério público sumiram, desapareceram. Simplesmente aconteceu isso. Então, existiam relatos, por exemplo, né, mas simplesmente desapareceram. Então, tudo que havia sobre Jesus antes dele iniciar o seu ministério, então desapareceu, sumiram. Então, existiam relatos que nessa Bíblia que nós temos não está ali, não existe, mas desapareceu. Você lembra, por exemplo, meu querido, quando aconteceu ali, quando todos os israelitas, né, na época do recenseamento, né,
eles tinham que ir a Jerusalém. Todo o povo que morava que era circunvizinha, né, a Jerusalém, tinha que ir a Jerusalém e para fazer um recenseamento. Então, vocês lembram que a mãe e o pai de Jesus, na volta para casa, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Então, eles decidiram o quê? Voltaram para Jerusalém e ficaram 3 dias, né, procurando o menino Jesus em Jerusalém. E ele estava ali no templo, né? Você lembra, por exemplo, do argumento de Jesus quando a sua mãe, o seu pai relataram para ele que eles estavam procurando ele já há 3 dias, né? Você lembra, por exemplo, do que Jesus falou? Eu vim para cuidar das coisas do meu pai. Mas ele não se referia a José. Então, eu vim cuidar das coisas de meu pai. Então, se fosse nos dias de hoje, por exemplo, não é? Que o menino falasse aquilo com o pai ou com a mãe, como que você encararia esse argumento? Você diria que aquela criança tinha problemas mentais, problema psicológico, que aquele menino era um menino meio, não é, indisciplinado. Então note bem que esse menino, ele se omite, esse Jesus, ele se omite das páginas bíblicas, não da história, das páginas bíblicas. Então, aos 12 anos, ele some, que era a idade que ele estava ali no templo. Mas você lembra que ele só aparece aos 30 anos para ser batizado por João? Então, dos 12 anos a 30 anos, são quantos anos? 18. Então, você percebe que esse menino, ele fica 18 anos desaparecido das páginas da Bíblia, das páginas. Então, é justamente esses relatos que existiam que simplesmente sumiram, desapareceram. Não existe relato bíblico mostrando onde que Jesus passou dos 12 aos 18 anos. Mas você sabe por quê que baniram esses livros apócrifos, os chamados apócrifos? Justamente porque nesses livros tinham coisas que eu e você não deveríamos saber aos olhos do sistema religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando esse primeiro papa da Igreja Católica, chamado Damaso, ele contratou esse Jerônimo, né, que era um polemista, justamente para separar, né, desses milhares de escritos que seria oficialmente aceito pela Igreja Católica e aquilo que não seria aceito, estava incluído essa história, por exemplo, a vida de Jesus dos 12 anos aos 18 anos. Outra coisa que você deveria saber. Por exemplo, você sabia que Maria Madalena, ela nunca foi prosti? Você sabe o que eu quero dizer? Ela nunca foi. Mas o sistema religioso, quando substituíram algumas páginas da Bíblia, alguma história da Bíblia, por aquela que realmente existia, eles transformaram ela, a Maria Madalena, nessa figura. E você sabe o que a história diz? A história conta que Maria Madalena, ela foi uma das mulheres, ou foi a mulher que recebeu diretamente do próprio Jesus um evangelho do qual ela devia pregar o Cristo ressuscitado. E segundo relatos não bíblicos das histórias, não é? Essa mulher se transformou a maior evangelista da época, porque foi anunciado para ela, né?
para pregar sobre o Cristo ressuscitado. Mas isso não existe na história bíblica, nas páginas da Bíblia não existe, porque baniram isso. Então, a Bíblia Católica, por exemplo, que Jerônimo criou, ela tem 73 livros, né? 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas na época de Jesus, existia uma Septuaginta, não é? Que Septuaginta era essa? Então, Jerônimo, ele tirou o livro de Enoque, porque o livro de Enoque era o livro mais importante de toda a história. Só para você ter uma ideia. Mas mesmo assim, algumas pessoas ali da história da Bíblia faz relato a esse livro de Enoque. Por exemplo, Pedro, né? O próprio Paulo tem assunto que ele trata que está no livro de Enoque. Então, como esse livro era o mais importante de todos, esse livro também tentaram banir de toda a história. Então, Enoque, o livro de Enoque, tinha um peso muito maior do que todos os outros profetas. Então, Enoque, né, ele tinha um peso maior do que todos os profetas juntos. Então, Atanásio de Alexandria, não é, em 376 depois de Cristo, ele escreveu um decreto para destruir todos os livros, os chamados gnósticos, né? Assim foi feito e eu e você ficamos sem saber de muita coisa. Entendeu, meu querido? Então eu e você precisamos buscar conhecimento e entendimento justamente para isso. Então a resposta é: Alberto, você acredita nos livros apócrifos? Sim, acredito. Porque quando você busca a história para saber por que ele não está no cânon sagrado, por que eles foram extintos, por que eles desapareceram, aí você passa a acreditar que tinha alguma coisa lá nesses mais de 4.000 escritos ou evangelhos que a Igreja Católica não deixou que sobrevivesse até nós. Mas isso é muito importante, querido. Por isso que é importante. Além de você ler e estudar a Bíblia, é muito importante você buscar conhecimento para que você possa saber o que você está falando. Tá bom, meu querido? Então, a resposta é sim, eu acredito. Tá bom? Continue se inscrevendo em nosso canal, deixando seu like e também compartilhando os estudos e também deixando aí os seus comentários. Um abraço para todos, nosso irmão Cláudio Mendes e a todos os nossos inscritos para a honra e glória do nosso Criador. Amém.